Salve, meus amigos amantes do vinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aí ao canal Fenolé, mais uma vez. André aqui, quem vos fala, sommelier, aqui de Bordeaux. E se você está aqui, é que deve ter o mesmo defeito que eu e o nome deste canal, que é o de gostar muito de vinho. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa aí o seu like, compartilha, faz aquela arruaça aí de sempre, não te custa nada, R$0, e você ajuda muito esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo, ok? E hoje eu vou te ensinar a identificar quando um vinho tá jovem demais para ser aproveitado aí no seu melhor momento. Afinal, tem vez que a gente abre um vinho, percebe que talvez assim ele precisasse de mais tempo na garrafa. Mas se você quer saber aí como reconhecer isso, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Antes de mais nada, tá? Nem todo vinho envelhece. Aliás, eu chutaria aí que mais de 90% dos vinhos do mundo não precisam de envelhecimento. Aí quando eu falo de envelhecimento, aí eu tô me referindo a, sei lá, pelo menos uns 10 anos na garrafa. Porque 2 a 3 anos, tá? Vamos dizer que é algo normal, tá? Então não dá para considerar isso envelhecimento. Então vamos lá, a chance de você abrir um vinho aí que esteja realmente jovem demais, tipo, que merecia envelhecer aí, ela não é tão grande assim. Essa aqui é a realidade. Mas quando ela acontece, pode ser seja frustrante. Especialmente se for um vinho de guarda e que precisava aí de mais tempo para atingir o seu auge. Agora, um ponto muito importante. Diferente de um vinho velho demais, eu não gosto muito de usar esse termo para um vinho jovem demais. Porque um vinho muito jovem, na verdade, ele vai ser apenas jovem. Ele está na sua juventude ainda. Isso não é um defeito. Tá? Diferente do vinho que já passou do seu auge, que está morto, ou seja, que aí sim está velho demais. O termo jovem demais eu acho que só faria sentido quando a gente estiver falando de fato de um vinho tinto, né, que foi feito para evoluir, mas que ainda assim não atingiu o seu melhor momento. Mas mesmo assim, ele ainda é apenas jovem, porque há quem aprecie isso. A quem aprecie isso, ok? Por exemplo, imagine que eu decidi abrir aí um Pauillac de Bordeaux, né? Lembrando, Pauillac, margem esquerda, Cabernet Sauvignon, tanino potente, vinho aí geralmente mais extraído, né? E vou comparar com um Gamay do Beaujolais, que é um vinho aí super frutado, aromático, com bem pouca ou nenhuma madeira, na maioria dos casos, né? Se eu abrir os dois, né, da mesma colheita, na mesma época, vamos lá, 2 anos depois de vinificados, ambos vão ser jovens, a verdade é essa. Mas qual que você acha que pode dar sinais de que talvez não vai estar no melhor momento para degustar? Certamente que é o Pauillac, né? Como a gente falou, que é a estrutura, né, dele, esse vinho foi feito para se desenvolver com o tempo. Foi assim vinificado. Enquanto que o Gamay ele foi produzido para ser aproveitado enquanto jovem mesmo, né? Então a questão aqui não é simplesmente o vinho ser jovem, né? Mas se ele está pronto para ser apreciado, ou se precisaria de mais tempo. Vamos continuar aqui. Então, como identificar um vinho jovem que ainda não está pronto? Partindo desse princípio aí, né, considerando somente os vinhos tintos, tá? Porque para vinho branco, esses casos são ainda mais raros, tá? E dificilmente a gente abriria um vinho branco que não devesse ser consumido jovem. Essa percepção, ela só vai ser possível através da degustação mesmo. Isso porque um vinho jovem, ele sempre terá os aromas, assim, bem frutados, tá? E dificilmente vai ser desagradável no nariz, tá? Ele vai ser provavelmente bem até bacana. Ou seja, pelo olfato somente, ele não vai parecer jovem demais, mas é na boca mesmo que a história vai ser diferente. Então, um vinho de guarda que está jovem demais ou que ainda não atingiu aí o ponto ideal, ele vai tender sempre a apresentar taninos bem firmes, aqueles assim que secam bastante a boca, assim, uma sensação meio não bacana, e uma acidez também bastante pronunciada. Vai ser uma coisa assim mais agressiva, sabe? Ou seja, a estrutura do vinho, ela tá lá, mas ele é agressivo. Então dá para sentir que os elementos ainda não se integraram. Ele vai parecer, tipo, duro, sem aquela harmonia que o tempo, né, traria. Achou complicado? Eu te entendo, tá? Mas realmente é a prática que traz essa confiança, né? Não tem como fugir disso, né? Quando a gente fala de degustação, e se você quer realmente dar um passo além, né, no mundo do vinho, tem que ter litragem. Agora, para complementar, uma grande safra pode produzir um vinho que é normalmente feito para guarda, para que você espere tempo até que esses elementos todos ali se integrem e ele fique perfeito. Mas uma grande safra ela tem a capacidade de deixar esse vinho também bom desde o início. Tá? Eu vou dar uma dica aqui, por exemplo, aqui em Bordeaux, 2023 tem bastante essa característica. Se eu fizer uma comparação entre 2022 e 2023, 2022 é a Bordeaux que a gente fala assim, cara, guarda esse vinho porque tem tudo
para daqui 30, 40, 50 anos esse vinho ainda ter coisa incrível para mostrar. Porque a gente sabe que tudo foi perfeito, mas vai dar aquela sensação do tipo, poxa, talvez eu pudesse deixar esse vinho um pouco mais tempo. Agora, 2023 tem uma coisa muito interessante, que tem uma fruta super bonita. Eles são deliciosos desde o início, então vai ficar meio que para a opção do cliente. O 2022 também vai dar para fazer isso. É só porque, como tudo foi muito perfeito, a gente fica naquela de que eu vou deixar guardar um pouco mais. Eu estou falando aqui dos grandes Bordeaux, né? Vinhos que são feitos com essas características. Bora pro próximo. Agora, o que fazer se você abriu um vinho jovem demais? Então, se você abriu o vinho e percebeu aí que ele ainda não estava no seu melhor momento, enfim, identificou essas características que eu acabei de te ensinar, não se preocupa tanto assim também. Na verdade, abrir um vinho cedo demais não é algo tão grave assim. É sempre melhor abrir um vinho um pouco antes do que tarde demais. Porque o vinho, que é muito jovem, ele ainda pode evoluir, tá? Ele tem vida pra frente, ok, mas assim, ele não vai ser desagradável. Enquanto que o vinho que já morreu, ele já tá comprometido, não tem mais o que fazer. Então sempre melhor abrir antes do que depois. Guarde isso daí. E tem mais. Isso também pode ser uma questão de gosto pessoal. Tem quem prefira vinhos mais jovens, tá? Vinhos mais jovens, né? Com aromas mais vibrantes, da fruta fresca, taninos mais ásperos mesmo, sabendo que aquele vinho poderia se beneficiar com o tempo, mas é um gosto pessoal da pessoa e ela aprecia dessa forma. Ponto. Já vi aí degustadores com essa característica aos montes aqui. E pra ser bem honesto, eu até me considero um pouco desse tipo. Agora, se você quiser aproveitar o melhor do vinho no momento, tem umas diquinhas aí. Primeiro, oxigenação, né? Acho que deixar o vinho respirar aí por algumas horas. Um decanter, enfim, uma garrafa, pode suavizar ali os taninos e deixar ele fazer ele liberar mais aromas. Temperatura. Tintos aí, muitos jovens, eles tendem a ficar mais equilibrados quando eles estão um pouco mais frescos. Isso aí é fresco, tá, gente? Aliás, não se serve nenhum vinho tinto acima de 18 graus. Nenhum. Esse negócio de temperatura ambiente, enfim, as pessoas entenderam tudo errado. Principalmente temperatura ambiente do Brasil. Isso não existe para tomar vinho tinto. Então, a gente tem oxigenação, temperatura e, por fim, claro, a harmonização, né? Faz uma harmonização inteligente, né? Então, esse vinho jovem, provavelmente ele tá bem tânico. Então, ele vai combinar bem com aquele prato mais gorduroso, né? Mais líquido, assim. Pensa que o tanino seca bastante a boca, então ele vai ajudar uma carne aí bem suculenta e bem gordurosa, por exemplo. Beleza? Então, para finalizar, sabe aquela galera que quando você abre aí um vinho, sei lá, tem bastante vídeo na internet aí do pessoal fazendo isso. O cara fala, abriu, por exemplo, um grande vinho da Borgonha, um de Bordeaux, e tava 2021, 2022, a galera bota, meu Deus, tá cometendo um infanticídio. Cara, isso é só uma opinião, tá? Você dá bola se você quiser. E como eu disse, sempre grave isso até para finalizar esse vídeo aqui, acho que da melhor maneira. Sempre é melhor antes do que tarde. Ok? Aqui hoje agora no final do vídeo, eu agradeço aí mais uma vez quem ficou até o final. Peço aí de novo para você para curtir, enfim, fazer aquela arruaça, mandar para quem você acha que gosta de vinho. Ajuda bastante esse canal, não esquece de se inscrever. E até o próximo vídeo. Santé!